É muito engraçado como esses filmes são feitos para as crianças, mas os anos vão passando e a gente tá lá, velho de guerra, enchendo sala de cinema. Vamos falar sobre Como Treinar Seu Dragão 3. There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. Shasugarai! O filme estreia no dia 1º de março de 2019 e é muito tempo sem Como Treinar Seu Dragão, cara. Ainda bem que a gente teve as séries pra preencher esse ato sem filmes. É muito engraçado a gente pensar como essa saga começou lá em 2010 e o último filme vai ser lançado em 2019. São 9 anos acompanhando essa evolução, a gente cresceu e os personagens cresceram juntos com a gente. Eles não continuaram lá estáticos, sem evoluir. Cada um passou por uma evolução pessoal e a gente vai ver a conclusão disso tudo no terceiro filme. Mas pra gente falar sobre toda essa evolução, vamos precisar dar spoiler dos 2 primeiros filmes, então se você ainda não assistiu Como Treinar Seu Dragão 1 e 2, dá uma segurada no filme aqui, vai lá maratonar eles, depois você volta, mas ó, tem que voltar aqui e deixar o seu like, então antes daí, já dá o like e pra quem vai continuar assistindo, deixa o like aí também, valeu? Não usa isso aqui não, Miguel. Oh, sorry. Como Treinar o Seu Dragão 3 vai mostrar o surgimento de um novo vilão, o Grimmel, que tá atrás do Banguela. Quem não tá atrás do Banguela, né, velho? O coitado foi perseguido durante os 2 filmes anteriores e é claro que aqui não ia ser diferente. O Grimmel é um caçador de dragões, aparentemente ele tem uma sede de sangue pelos Fúrias da Noite, ele eliminou todos ao redor do mundo e o único que conseguiu escapar foi o Banguela e é por isso que ele está atrás dele. Mas além disso, nós teremos o surgimento de uma nova dragão, a Fúria da Luz, que é uma versão feminina, branca ali do Fúria da Noite e que deve acrescentar uma dinâmica muito bacana pra trama, porque a gente sabe que o Banguela, ele se tornou o alfa, ele já era um dragão imponente, já era um dragão que colocava medo na galera, agora se tornou o alfa, ganhou muito mais importância, mas é um dragão que não tem tato nenhum no convívio social, ainda mais com uma fêmea, né, com uma versão feminina da sua espécie. Como é que vai ser essa interação, ainda mais quando o seu conselheiro amoroso é ninguém menos que o Soluço, que também é outro que, ó, conseguiu a garota ali, foi na sorte, hein, velho? Ninguém sabe como é que aconteceu. Mas agora os personagens já estão um pouco mais maduros, aparentemente a história vai começar no exato momento em que acabou o segundo filme, mas a gente deve ter uma passagem de tempo bem grande, até porque em um momento a gente vê ali o Soluço todo barbudo, até quase se aproximando do que acontece nos livros. Isso, aliás, é uma coisa que o diretor do filme, o Jim DeBlow, comentou e já deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, porque ele falou que o final do filme vai se aproximar do que acontece nos livros. E nos livros, a história mostra o Soluço já adulto contando como foi a convivência com os dragões em um tempo em que eles existiam, porque nos livros os dragões não existem mais, então pode ser que a gente veja o desaparecimento dos dragões no terceiro filme. Talvez haja despedida entre Soluço e Banguela, o que ninguém quer ver, mas considerando o histórico do que acontece na franquia, é bem plausível. A gente sabe que Como Treinar Seu Dragão tem essa política de morde e assopra, né, cara? O Soluço ganha uma coisa, mas perde outra muito maior no lugar, ele tem um sofrimento absurdo e ele tem que aprender como conviver com essa perda, como superar isso. No primeiro filme ele ganha a garota e perde a perna, no segundo ele conhece a mãe e o pai morre, então no terceiro filme a gente vai ver o apocalipse, né, cara? É claro que não vai chegar nesse nível, mas a gente deve ter uma perda muito grande, considerando que agora os personagens são os líderes de seus povos, né? Como eu falei, o Banguela se tornou o alfa e o Soluço foi aceito como líder de Berk, né? Depois da morte do pai dele, do Stoico, ele se tornou o novo chefe da vila e agora ele tem que lidar com os problemas maiores, né? Ele não pode mais lidar só com os seus problemas, ele tem que lidar com os problemas da população. E aí, talvez em algum momento aconteça alguma coisa que a humanidade e os dragões se batam de frente, aí ele e o Banguela precisam decidir, ó, eu acho que agora não dá mais pra gente continuar convivendo, talvez eu vou escolher o que é melhor pro meu povo e você e os seus dragões têm que se esconder, têm que fugir, ou aconteça alguma coisa ainda maior que os dragões precisam se sacrificar, não sei o que vai acontecer, mas é bem provável que a gente veja a separação de Soluço e Banguela e os dragões desaparecendo por alguma maneira, né, cara? E por mais que a gente tenha essa proximidade agora, que talvez venha a acontecer no terceiro filme, os filmes e os livros são bem diferentes, né? Como Treinar Seu Dragão é baseado na saga da Cressida Cole, que é uma literatura bem infantil, não chega nem a ser uma literatura infanto-juvenil. Ela é realmente voltada para as crianças e os diretores, assim que chegaram, eles já procuraram transformar isso, mudar isso. O primeiro roteiro do primeiro filme era muito mais próximo da versão dos livros. Ele era mais infantil, até mesmo os personagens tinham algumas características dos livros e isso foi mudado para que o filme se aproximasse de um
público mais velho, até porque a gente tinha que considerar ali que Soluço tinha os seus 15 anos, era basicamente essa idade do público que eles queriam aproximar, né, basicamente jovens adolescentes. Então por isso eles tiveram que fazer uma série de mudanças, inclusive o personagem que mais passou por mudanças foi o próprio Banguela. Nos livros ele se parece muito mais com um terror terrível, é um dragão pequeno, de coloração vermelha e verde, e que andava sempre no ombro do Soluço. Então eles fizeram essas transformações para dar mais expressão para ele, para dar até mesmo uma carga maior de dramaticidade para a evolução do Soluço, porque é um garoto que quando você olha você não espera nada, e quando acaba o filme é o cara que ficou com a garota, é o cara que conseguiu domar um Fúria da Noite, então ele carrega essa dicotomia de você olhar para ele e não dar nada por ele, mas ele é um personagem que carrega uma grandeza absurda. Então, transformando o Banguela num Fúria da Noite, você dá um peso muito maior para a evolução do Soluço. Além disso, é muito mais badass o cara chegar montado num dragão do que ter um dragãozinho no ombro dele, né, cara? Então, essas questões foram levadas em consideração. Além disso, você também já percebeu alguma semelhança entre o Banguela e o Stitch, de Lilo e Stitch? Acontece que os diretores, o Chris Sanders e o Dean DeBlow, são os mesmos dos dois filmes, então eles propositalmente copiaram algumas características ali do Stitch pro Banguela, porque eles achavam os olhos, as orelhas do Stitch muito expressivas. Nos livros, os dragões possuem um dialeto próprio, eles realmente se comunicam conversando. Já nos filmes, isso foi mudado para uma linguagem mais corporal, mais expressões em que eles precisam usar para se comunicar tanto com os humanos, tanto entre si próprios. Então por isso eles deram mais características assim que conseguissem expressar mais o que os dragões estavam sentindo, principalmente o Fúria da Noite Banguela. E a gente pode ver que essas alterações deram certo, né? Porque o personagem é um dos mais queridos. E outra personagem que é bem querida e que nem existia nos livros é a própria Astrid, a namorada do Soluço, surgiu aí conquistando todo mundo, ela é bem girl power, sempre puxa a responsabilidade para si. É muito bacana ver isso e ver como uma personagem original conquistou tanto o coração do público, sendo que ela nem existia nos livros. E no terceiro filme a gente vai ver um pouco mais da evolução dos outros personagens, tanto no trailer quanto nos pôsteres promocionais que saíram aí, a gente vê que eles realmente estão bem mais velhos, eles incorporaram as características dos dragões em suas armaduras, e a gente não sabe se são algo artificial que mimetiza o couro dos dragões, mas vale lembrar que também que os dragões mudam de pele, assim como os répteis, então eles podem realmente estar usando a pele trocada do dragão ali nas próprias armaduras, o que seria também bem bacana de se ver. Além disso, eles estão com umas características diferentes ali, eles estão em pé nos seus dragões, coisa que a gente não viu nos filmes anteriores e que foi uma característica que a mãe do Soluço trouxe no segundo filme, então pode ser que ela esteja ali ajudando eles a aprimorarem os seus treinamentos, ensinando novos segredos, já que ela fala que os dragões sempre têm segredos. Então pode ser que a gente está aprendendo um pouco mais sobre os dragões e se tornando cavaleiros melhores ali no terceiro filme. Falando um pouco mais de cada um dos personagens secundários, que também são bem bacanas, o Perna de Peixe continua ali com aquele seu olhar nerd, com aquele seu típico comportamento nerd, dá pra ver só por uma imagem, a gente já consegue ver isso. Ele é um personagem que já é um alívio cômico só de você olhar à primeira vista pra ele, mas aqui ele tá cultivando um belo de um bigodão, né, mas ainda tá ali com umas pochetes, um uniforme um pouco mais, não chega a ser militar, mas a gente vê que tem um pouco mais de coisa nerd ali no meio, até porque ele sempre foi o estudioso da galera, né. No primeiro filme ele tava ali sempre devorando os livros, no segundo a gente vê ele com os cards, é um pouco menos atenuado esse lado nerd, mas a gente vê ele ali com os cards descobrindo ali, nossa, esse deve ser um Leviatã de nível 5 ou 6, então a gente vê que ele continua com essas características aqui no terceiro filme também. E o Melequento, que é o garoto marrento, né, ele começa tentando se provar, mostrar que é melhor que os outros, e no segundo filme isso já diminui um pouco porque ele tem aquela competição com o Perna de Peixe pelo amor da Cabeça Quente, né, a Cabeça Quente que foi evoluindo também, mas ela não tá nem aí pra essa disputa, ela tá muito mais interessada em descobrir quem é a melhor entre ela e seu irmão gêmeo, o Cabeça Dura. O Cabeça Dura a gente vê aí que tá cultivando um belo de um cabelão também, só que ele usa ele como barba, talvez ele não tenha evoluído tanto fisicamente quanto os outros garotos e ficarem, não, ó a minha barba aqui, quanto que é da hora, eu sou adulto também, eu sou adulto. Mas falando da Cabeça Quente, no segundo filme ela tava muito mais interessada no Eret, que é um personagem que a gente não sabe se vai retornar ou não, até porque no segundo filme ele teve uma importância bastante grande, né, cara? Querendo ou não, ali no final ele acabou herdando o dragão do pai do Soluço. Então, um personagem assim que teve uma importância, que herdou um personagem importante, que tem uma carga dramática bem grande, vai simplesmente desaparecer porque a gente não viu nada dele nos materiais promocionais até agora, né? Pode ser também que eles estejam escondendo, que seja uma grande surpresa pro terceiro filme. E outro personagem que surgiu no segundo filme e pode também estar aparecendo por aí é o próprio Drago Sangue Bravo, porque a gente viu que ele foi o grande vilão do segundo filme e no final ele foi derrotado, mas a gente não viu ele morto, a gente não viu ele destruído, não aconteceu uma cena que a gente pode concluir que, ó, agora ele morreu, agora ele não volta mais. Talvez ele esteja vivo aí, apareça em algum momento ou simplesmente desapareça, não sei, pode
pode ser que em algum momento ele apareça aí, se ele aparecer depois não diga que eu não avisei. Só que mais uma vez a gente deve ver o Soluço lidando com alguma perda, né, cara? Provavelmente vai ser a do Banguela, provavelmente a gente vai ter essa ruptura na parceria dos personagens, e o que ajuda a gente a corroborar com isso é uma declaração de ninguém menos que Steven Spielberg. Ele leu o roteiro do filme antes de ser finalizado e ele disse que não conseguiu terminar de ler as 3 últimas páginas porque estava com lágrimas nos olhos. Ele falou que foi uma transformação de personagem que ele nunca tinha visto antes e que com certeza tá valendo um clássico. Então, galera, se o próprio Steven Spielberg falou isso, com certeza já vai preparando o lenço aí, porque pelo menos chorar igual um desgraçado você vai na sala do cinema. Ainda bem que tem muito tempo pra gente se preparar. Mas se você quiser saber mais sobre as novidades de Como Treinar Seu Dragão 3, outros filmes, outras novidades do cinema que estão chegando, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir as redes sociais da Legião dos Heróis. Me segue lá nas minhas pessoais também, viu? Valeu, Legionários, e que a força esteja com vocês. E outro personagem que